Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, gente. Bom, eu tô na casa de uma pessoa, na residência de uma pessoa. Daqui a pouco tem uma entrevista com ele. Ele chama esse quarto aqui, essa sala de cripta. Daqui a pouco vocês vão conhecer quem é o meu entrevistado. Olha que interessante, quem é nerd aí vai saber. Cada objeto que tem aqui vai identificar. Olha o chapéu seletor. Uma coleção bem interessante, hein? Cada um deve ter uma história, uma hora. Depois dessa entrevista, a gente marca uma outra com ele para ele contar a história de alguns desses objetos aqui. Alguém já sabe de quem eu estou falando? A luva do Fred Krueger. Tem muita coisa aqui. Pra cá. Só balança a cabeça, só não fala ainda não. Tem algum objeto que é original ou são todas réplicas? Réplicas. Tá, são réplicas ainda, né? Porque do jeito que eu conheço aqui, uma hora ele vai achar. Essa aqui é bem interessante, viu? A galera aí que tá de quarentena, né? Star Wars. Predador. Lá em cima o Darth Vader. Aqui o Alien. Uma coleção de DVDs bem grande. Bom, é isso. Mais um chapéu ali. Então daqui a pouco vocês vão saber quem que é o meu entrevistado. É uma pessoa bastante polêmica, por sinal. Combativo. Aqui também faz parte da residência do meu entrevistado de hoje. Vocês estão vendo quem está ali? Não faz parte do móvel, tá? Realmente é um gato. Aqui é a biblioteca dele. Tem bastante coisa aqui, ó. A Inquisição, Stephen King, John Hill. Aqui tem imagens, dragão de 3 cabeças, gárgulas, dragões, gatos. Para abrir a gaveta. Vamos ver o que tem aqui. Oxe, coleção do Zé do Caixão. José Mojica Marins, para quem não sabe, o famoso Zé do Caixão, cineasta brasileiro. Tem mais nas outras gavetas? Vamos lá, vamos abrir então. Já que autorizou, né? Vamos abrir. Tem que ter medo de perguntar o que é isso. São taças. Vamos dar, já que estamos aqui, vamos mexer, né? Esse é para tomar sangue. Pode vir? Mais coisas aqui. 96 casos paranormais. Você é uma pessoa que gosta dessas coisas, né? Ocultas. O medo é abrir e achar uma coisa que não deve, né? Tem lugar que a gente abrir isso aqui acha coisa pior, viu? Aí, proibido para menores, eu sou obrigado a cortar o vídeo. Então tá aí. Livro dos Vampiros. Christine, do Stephen King. Testemunhas do ocultismo. Ó, vocês estão vendo, né? O gosto literário desse entrevistado. Clã dos Magos, Hora do Lobisomem. Certeza que já tem gente que já sabe quem é. Olá, agora sim, né? Meu entrevistado, Dr. Zé Carlos de Paula. Tá, é o proprietário da cripta, né, doutor? Sim. O senhor chama esse lugar de cripta, é onde o seu escritório, onde o senhor tem suas ideias. Perfeito. O senhor escreve seus livros, faz suas teses, tudo aqui. E daqui parte o ouro fino e sustentável também. Também, né? As polêmicas partem daqui, Daqui. aquelas artes, tudo daqui. Tudo daqui. Então tá explicado, viu, gente, por que parte aquilo lá. Mas Dr. Zé Carlos, por que eu tô com o Dr. Zé Carlos? O Dr. Zé Carlos é escritor, para quem não sabe, tá lançando o seu novo livro. É um livro bastante interessante, fala de tortura, fala de uma série de coisas, né, doutor? O senhor pode explicar pra gente como que é isso daí? Posso.
Na realidade, ele foi feito em 2 volumes, a intenção era fazer num volume só, mas não ia ficar com uma qualidade da forma que eu esperava. Por que escrever sobre a Inquisição? Como vocês viram, eu pesquiso sobre coisas góticas, ficção científica, enfim, sobrenatural, essas coisas. E o tema das bruxas está nesse espectro. Só que, com relação às bruxas, o que eu tenho visto desde que eu comecei a pesquisar e colecionar lá em 1976, é que a caça de bruxa, a queima das bruxas, foi uma coisa que a Igreja Católica criou, né? A Inquisição foi uma coisa que a Igreja Católica criou para perseguir bruxa. E esse aí é um estereótipo que não corresponde à realidade histórica, né? Na realidade, a perseguição às bruxas por parte da Igreja Católica, da Anglicana, da Luterana, da Calvinista, vem a partir ali do século XVI que começa a surgir isso. Antes disso, a igreja era terminantemente contra a caça às bruxas. Ela condenava esse tipo de superstição, a Igreja Católica. O senhor comentou um negócio que eu não sabia. A Inquisição não foi exclusividade da Igreja Católica, então. Outras denominações religiosas também perseguiram as bruxas. A Inquisição, até para se explicar, quando se fala em Inquisição, logo nos remete à instituição, que é o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição da Igreja Católica. Só que o que eu trato no livro aqui é a Inquisição enquanto procedimento. Então, fazer Inquisição no palavreado da época equivaleria, em termos jurídicos de hoje, a instaurar um inquérito. Então, Inquisição e inquérito é a mesma coisa. Isso já vinha do direito romano. Então, todo aquele procedimento inquisitorial com tortura, enfim, com denúncia anônima, a confissão do acusado e depois a execução, ele veio lá do direito romano. Não foi a igreja que inventou isso, nem o Estado. Não era só a igreja que praticava isso, os governantes praticavam. Então, você vê a presença da Inquisição muito na França, na Espanha, em Portugal e muito pouco em outros países. Na Alemanha, muito pouco, porque na Alemanha os governantes é que faziam a Inquisição. E mesmo onde a Igreja Católica atuava, a Inquisição se dava ou por pressão da sociedade ou por imposição dos governantes, como aconteceu na Espanha e em Portugal, por exemplo. Foi uma exigência dos monarcas. Uma coisa que eu fiquei sabendo há muito tempo atrás, muita gente foi denunciado, já que existia denúncia anônima, o cara denunciava um inimigo dizendo que ele era bruxo ou bruxa para se vingar, né? E nem sempre a pessoa... Para vingança ou para apropriação dos bens da pessoa. Como que era a apropriação? Quando a pessoa era inquirida e executada, os bens ficavam para quem? Depende muito da região. Por exemplo, nós temos um caso famoso da Elizabeth Bathory. Quem que é essa personagem? Essa personagem ela era descendente do Drácula. Aliás, o Drácula é um personagem mitológico do Vlad Tepes, Vlad o Empalador, que a literatura e o cinema transformaram no Drácula. O que acontece? Ela teria, ela ficou viúva e no castelo de Cátice, ela teria supostamente assassinado mais de 600 jovens para se banhar no sangue dessas jovens. E não teve problema nenhum enquanto ela matava servas, porque naquela época o senhor ou a senhora, ele tinha direito sobre a vida e a morte, inclusive, dos servos. Então, isso não causava preocupação. Era uma filosofia daquele tempo. Cruel, mas era prática daquela época.
Aí ela teria começado a matar moças da nobreza. E por conta disso, ela foi julgada. Agora, o que sobressai nesse julgamento é que ela era muito rica, o governo da Hungria devia muito a ela, dívida mesmo, né? Ela emprestava, ela tinha tanto dinheiro que ela emprestava para a monarquia. Então, ela era uma pessoa que tinha bastantes inimigos, pessoas interessadas em que ela caísse. O que chama atenção nesse processo controvertido é que os serviçais que a assistiram, 3 deles foram condenados à morte na fogueira, uma escapou porque era amante de um juiz num processo, e ela não foi condenada à fogueira como bruxa. Por que que não foi? Porque se ela fosse condenada como bruxa, os bens dela iriam para a Igreja Católica. Então ela foi emparedada viva no castelo de Cátice. Aí os bens dela passaram para o Estado. Os bens dela passaram para os parentes, para o Estado e parte para a família. Inclusive, um dos denunciantes era um primo dela, um que cuidou do processo, era um primo, o tio dela, alguma coisa assim, um parente próximo, que ficou com grande parte desses bens. Se deu bem na história. Se deu bem na história. Doutor, fala pra gente como que eram os processos. Isso tudo tá no livro, né? Isso tudo tá tudo no livro. Como que era o processo de inquisição? Como que eles faziam para as pessoas confessarem ou até mesmo confessar coisas que não existiam? Isso aí, como eu te disse, ele vem lá do direito romano. Naquela época, nós estamos falando aí do período medieval, logo após a queda do Império Romano. Então, quando se esfacelou o Império Romano, aquela extensa área territorial onde fica a Europa e outros países, né, chegando até na parte da Ásia, ficou uma desordem, guerras, brigas, conflitos de senhores feudais, né? O que foi aproveitado em termos de direito é o que tinha do direito romano, que muita coisa prevalece até os tempos de hoje. O direito ocidental ele vem do direito romano. O direito romano ele previa a tortura como forma de obter a confissão. Para julgar o passado, nós temos que ter em mente que naquela época eles não tinham CSI, não tinham exame de DNA, não tinha câmara de vigilância, não tinha fotografia, havia poucos documentos escritos, que a maior parte da população era analfabeta. Então, as 2 únicas provas que existiam no processo eram as testemunhas, geralmente de acusação, uma pessoa delatava a outra como bruxa ou como herege, enfim, com algum tipo de conduta criminosa, e indicava algumas testemunhas que iam indicando outras. O acusado, a pessoa acusada, era ouvida por último. Então ela tinha que confessar de qualquer forma. Por quê? Porque já existia a presunção de culpa daquela pessoa com base no relato das testemunhas. Hoje o nosso direito é invertido. A presunção de inocência até que se prove a culpa. Então havia a presunção já de culpa. E era necessária a confissão. Se a pessoa não confessasse ou se os juízes achassem que a confissão foi superficial, que estava escondendo alguma coisa ou que atrás daquela confissão espontânea podia ter mais coisa oculta, então eles partiam para a tortura para extrair o que eles precisavam. E o senhor fala sobre os equipamentos utilizados também? Falo sim. Né? A Inquisição Católica ela usou poucos equipamentos, né? Aqui, ó, nessas páginas tem alguns instrumentos de tortura e alguns métodos, emparedamento. Cavalete ou potro, né? A Igreja Católica usou muito o cavalete ou o potro, né? Ela usou também
a toca, ou a tortura d'água, que punha um cone na boca do indivíduo e ia despejando água, e o estrapado. O estrapado amarrava as mãos nas costas do indivíduo e puxava, içava ele no ar. Então tinha o ordinário e o extraordinário. O ordinário só suspendia a pessoa, às vezes até com peso amarrado nos pés. O extraordinário, eles suspendiam até uma certa altura, soltava a poucos metros do chão, dava um tranco. Isso deslocava praticamente todos os ossos do organismo. Ou seja, tirasse depois não andava mais, né? Agora, o senhor falou do emparedamento, eu não tinha entendido. O emparedamento, a pessoa é sepultada na parede, né? Fecha ali e larga. Como estava falando, doutor, como que funcionava a Dama de Ferro? A Dama de Ferro, muita gente, por equívoco, né, ou algum escritor que coloca isso aí, associa a Dama de Ferro à Inquisição Católica. Na realidade, a Igreja Católica nunca usou esse tipo, ela tinha só aqueles 3 métodos que eu falei antes. E mais outro motivo para ela não usar a Dama de Ferro era uma imagem de uma senhora, abria as portas, colocava a pessoa lá dentro, então tinha pregos ou facas espetando a pessoa e ali ela era interrogada. Então essa Dama de Ferro ela era normalmente fabricada na Alemanha, que era protestante na época. Então eu duvido muito que a Igreja Católica fosse negociar instrumentos de tortura com um país protestante. Tinha também o suplício da roda. Como que funcionava esse suplício da roda? Aí depende do país. Na França, o carrasco amarrava a pessoa numa roda de carroça e depois ele vinha com uma haste de metal ou de madeira quebrando os braços, as pernas, enfim, os ossos da pessoa, e depois ela era abandonada ali na roda para morrer, que podia durar algumas horas ou vários dias, né? Na Alemanha, o suplício da roda era diferente. A pessoa era presa ao solo ou a um estrado de madeira no chão e o carrasco vinha com a roda da madeira quebrando os ossos dos braços e das pernas do condenado antes de encaminhar ele para execução. Então ele não ficava abandonado ali para morrer, ele ia ser queimado ou estrangulado, alguma coisa assim. Tinha também a serração, né? Que essa era difícil, hein? A serração é um dos métodos mais brutais que existiam. A pessoa era amarrada de cabeça para baixo em 2 postes de madeira, uma perna em cada um, as mãos amarradas, e aí ela era serrada ao meio. O suplício era tão cruel que, para você ter uma ideia, a pessoa ela só chegava a perder a consciência quando a serra chegava na altura do umbigo. Ou seja, devia doer muito, né? Sim. Tem uma polêmica falando sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc foi queimada na fogueira e algumas pessoas falam que ela era bruxa. Como que era a história da Joana d'Arc? Já que ela estava no período da Inquisição. O que se fala da Joana d'Arc, uma série de equívocos, é que ela foi queimada pela Igreja Católica como bruxa e depois transformada em santa pela mesma igreja. Na realidade, a Joana d'Arc ela teve uma vida aí de cerca de 1 ano como guerreira. Era uma camponesa, foi até o rei da França, teve visões, tal, que ela deveria combater para libertar a França, e lutou na frente de batalha, obteve muitas vitórias, mas já ao final da sua carreira ela acabou presa pelos Borguinhões, que ora estavam apoiando os franceses, ora os ingleses. Para azar de Joana d'Arc, naquele momento histórico, eles estavam apoiando os ingleses. E ela foi vendida para os ingleses, pelos Borguinhões, foi julgada pelos ingleses e foi queimada, né, como cismática e relapsa. Cismática é uma pessoa que provoca divergência, provoca atrito entre grupos.
né? E relapso é aquele que incorre no mesmo erro, numa heresia, alguma coisa assim. Então não teve nada de bruxaria. E a presença da Igreja Católica não existiu porque ela foi queimada pelo Estado inglês. O máximo que pode se argumentar com relação a isso é a presença de um bispo francês, o bispo Cuchon, que estava fugido da França, refugiado junto com os ingleses, portanto fora da diocese dele. Então ele sequer tinha qualquer autoridade no local onde ele estava escondido, porque não era a diocese dele, estava fora do território, da jurisdição dele. Tanto que quando Joana d'Arc vem a ser canonizada anos mais tarde, o bispo Cuchon é excomungado pelo Papa. Bom, tá aqui, ó. Inquisição Desmistificada, Dr. Zé Carlos de Paula, tá? Tem duas formas de você adquirir, tá? Você pode adquirir ele versão física, como o e-book. O Dr. Zé Carlos vai explicar como faz para você adquirir o livro, já que se você se interessar pelo tema, né? É bem interessante. Fala sobre Inquisição, as formas de tortura, tem muita história legal aqui. A gente estava conversando em off agora há pouco, tem muita coisa boa. Pode comprar que é garantido. Quais são as formas de adquisição? Quem se interessar no livro físico em 2 volumes ou no e-book em 2 volumes, é só entrar no site Clube de Autores, digitar na caixa de texto o meu nome, José Carlos de Paula, vai aparecer esses 2 volumes e outros livros que eu escrevi antes, né? Aí a pessoa pode encomendar o livro físico ou o e-book em 2 volumes. Quem se interessar em adquirir o e-book em um único volume, são 1030 páginas, pode entrar em contato por WhatsApp ou por telefone diretamente no meu celular, que é 998199517. Vai aparecer aqui embaixo. Tá aí, Dr. Zé Carlos de Paula, advogado, escritor, polêmico, vai vir mais coisa por aí. Bom, e como eu estava falando, né, sobre esse livro aqui, e o Dr. Zé Carlos falou também que tem mais um aí para chegar, bem polêmico, né, doutor? Na realidade, esse livro aqui eu sempre tive vontade de escrever sobre o assunto de uma forma bem mais completa do que eu tinha encontrado até então. Nunca tive tempo, e em razão da pandemia, com esse tempo ocioso, então eu me dediquei a esse projeto antigo e estou com outro aí que aí com mais de 30 anos atuando na advocacia, tem muita história para contar. Então eu quero escrever sobre fatos que ocorreram nessa minha vivência jurídica e todos eles escorados com documentos, como eu faço aqui nesse livro da Inquisição, eu pretendo fazer nesse outro também. Então vem polêmica por aí, né? Ah, sim, claro. A gente está aqui não dá para agradar todo mundo, né? Mas os processos são públicos. Os que eu vou tratar no livro são processos públicos. Da mesma forma que eu faço. Quando eu faço uma matéria que tem processo, eu cito o link, né? Exatamente. Então é público. Se é público, você pode consultar. Então tudo que ele falar no próximo livro, você vai consultar, você vai achar lá no tribunal, né? Sim. Vai achar. Beleza, então. Dr. Zé Carlos de Paula, escritor, polêmico, advogado, tá aqui comigo. Se você quer continuar acompanhando o que a gente faz no canal, quer continuar sabendo o que eu posto por aqui, se inscreva aí, tá? Dê o seu like, dê o seu joinha. O joinha hoje é pra ele, tá bom? E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima. Valeu. Canal Sul das Gerais, dentro da notícia.